E aí, tudo bem com você? Vamos então hoje para mais uma aula de biologia dentro da ecologia, falar sobre os fatores bióticos e abióticos. Então já se inscreve no canal para receber todas as aulas e os conteúdos e deixa um like no vídeo se você já gostou do tema. Vamos então começar. Para a gente entender melhor sobre os fatores bióticos e abióticos, e não só o que eles são, mas como eles se conectam com tudo, vamos voltar no esquema de organização dos seres vivos de acordo com a ecologia. A gente começa então com o indivíduo, né, que vai ser um organismo de uma determinada espécie. E aí, quando a gente tem vários organismos, vários indivíduos de uma mesma espécie que habita a mesma região geográfica, a gente tem uma população. Isso pode ser tanto uma população de tucanos quanto uma população de seres humanos, porque nós também somos indivíduos de uma mesma espécie, então nós também formamos uma população. Aí, quando uma população interagir com indivíduos de outra espécie, seja direto ou indiretamente, e esses habitarem a mesma região geográfica, vai haver então uma comunidade. Então, uma comunidade nada mais é do que indivíduos de diferentes espécies de uma mesma região geográfica interagindo entre si. A comunidade, ela também pode ser chamada de biota ou biocenose. Então, se você vir esses termos em alguma prova por aí, isso também quer dizer comunidade, tá? E vamos lembrar que as plantas, o reino plantae, né, também são espécies. Então, se você tem uma espécie vegetal e um animal interagindo entre si, isso também já pode ser considerado como uma comunidade. Com isso, a gente já pode conceituar os fatores bióticos, que vão ser aqueles elementos com vida. Biótico quer dizer com vida. Então, vão ser os fatores do meio biológico. Já os fatores abióticos, quando a gente coloca o A na frente em biologia, quer dizer não. Então, vão ser aqueles fatores, aqueles elementos que não têm vida. Então, por exemplo, os fatores que compõem o meio físico, como a luz, a temperatura, o tipo de solo, os gases, as precipitações, tudo isso vão ser fatores abióticos. Então, seguindo no nosso nível de organização aí, quando a gente junta os fatores bióticos com os fatores abióticos, nós vamos ter um ecossistema, que é um conjunto dinâmico de organismos vivos, então, como as plantas, os animais, os micro-organismos, que vão interagir entre si e também com o ambiente ao seu redor, então com o solo, com o clima, com as chuvas e vários outros fatores que a gente pode incluir aqui, sendo que esse ambiente ao seu redor também pode ser chamado de biótopo. Um ecossistema, ele não tem um tamanho definido, então ele pode ser uma área grande, né, porque a gente vai juntando aí indivíduo com população, com comunidade, chega no ecossistema, a gente já acha que ele só é grande, né, uma área muito grande. E não necessariamente, ele pode sim ser uma área muito grande, com vários organismos, com várias comunidades, com muitas interações, mas ele também pode ser uma área pequenininha. Então, um tronco de uma árvore que caiu e tá ali, várias espécies foram se abrigar nesse tronco e estão ali interagindo entre si, interagindo com o meio, também pode ser considerado como um ecossistema. Então, um ecossistema ele nunca vai ter um tamanho específico para ser categorizado, ele pode ser de diversos tamanhos. Além disso, uma única espécie pode ser necessária para a regulação de todo um ecossistema. Então, se você retira aquela espécie dali, você pode acabar desestabilizando aquele ecossistema, porque ela era muito necessária naquele local. E também as condições do ecossistema podem ser necessárias para determinada população e para que ela não seja extinta. Então, os fatores bióticos e abióticos, eles podem atuar também como fatores limitantes. Eles não vão ser limitantes por si só, mas dependendo da sua concentração ou da intensidade que ele é encontrado ali, eles podem ser limitadores. Então, por exemplo, se tem menos luz do que o necessário, isso pode ser um fator limitante. Ou se tem mais chuva do que o necessário, isso também pode ser um fator limitante. Então, cada espécie vai ter limites de tolerância com máximos e mínimos, dentro do qual a sua existência vai ser possível. Então, se a gente observar o gráfico, ele vai ter uma curva e dentro dele vai ter uma faixa que todos os fatores vão estar ótimos e que a espécie vai ter o seu pleno desenvolvimento biológico. E se você for mais para os cantinhos, ela vai estar sobre
uma faixa de estresse, então que algum fator pode estar sendo limitante. Quando ela está nessa parte de estresse, não significa que todos os fatores estão sendo limitantes, tá? Pode ser que um fator esteja sendo limitante e outro não, porque um organismo ele pode ter uma faixa estreita para um fator, mas pode ter uma faixa larga para outro fator. Então, esses são os ecossistemas naturais, mas as cidades também podem ser consideradas como um ecossistema, mas elas vão ser consideradas como um ecossistema incompleto, de acordo com Odum e Barrett em 2007, porque ela vai ser um ecossistema apenas heterótrofo, ou seja, ela não vai produzir o seu próprio alimento e os seus recursos, então ela vai depender de outras áreas externas àquele ecossistema, né, para sua existência. Então ela vai precisar de outras entradas de fora daquele ecossistema, como alimentos, fibras, água e outros materiais, uma grande quantidade dessas entradas, e ela vai ter como saída resíduos, que muitas vezes podem ser considerados venenosos, porque aquele resíduo não vai ser um resíduo, por exemplo, de uma composteira, que ele vai se reintegrar ao ecossistema, né? Vão ser resíduos que vão ficar lá. Por exemplo, o lixo, né? Que fica, que é disposto e que tá lá nos lixões e ele não se reintegra. Então, ele vai ter essa saída. E venenosos também, muitas vezes, no sentido dos agrotóxicos, dos resíduos que não são tratados e são descartados. Então, as cidades, elas vão funcionar como um ecossistema diferente de um ecossistema natural. E aí, por causa dessa necessidade, né, de ter essas entradas, o homem vem modificando ao longo de todos esses anos os ecossistemas naturais, como, por exemplo, com a intensificação da agricultura, com a urbanização, a industrialização, com a introdução de espécies, e tudo isso vai ocasionando a modificação do solo, aumenta a sedimentação, a erosão, altera os ciclos biogeoquímicos, ocasiona a perda de biodiversidade, extinção de espécies, mudanças climáticas. Então, a gente acaba alterando os ecossistemas naturais. Então, vamos aqui com o exemplo da extinção das abelhas. Vocês já escutaram falar sobre toda essa história das abelhas? Me conta aqui nos comentários se vocês já escutaram e se vocês sabem de outras espécies que estão passando por isso. Que é o quê, né? Nos últimos anos, tem sido amplamente divulgado por aí a diminuição drástica de várias espécies de abelhas, de extinção de algumas espécies, e de acordo com vários estudos, isso está ligado à utilização de agrotóxicos, que são aplicados nas plantas, né, nas plantações, e que pode ser aplicado tanto já na semente ou na planta crescida. Então, isso é uma alteração que a gente acaba fazendo num fator biótico, né, que é a planta, porque a planta ela não nasce assim. A gente vai lá e coloca agrotóxico na planta. Então, isso acaba impactando todo um ecossistema, porque você afeta as abelhas. E as abelhas, ela é importante não só para o ecossistema, mas também para a gente, porque as abelhas são das maiores espécies polinizadoras, e ela é responsável pela grande parte dos alimentos que a gente tem. Ela faz a polinização de grande parte dos alimentos que a gente tem no mundo. E aí, a partir do momento que você usa o agrotóxico e que você acaba afetando as abelhas, você também afeta na própria produção de alimentos. Fazer essa polinização de forma artificial é muito caro, é muito inviável. Então, as abelhas acabam fazendo esse trabalho pelo ser humano, né? E quando a gente coloca esse agrotóxico, você acaba alterando um fator biótico, e a gente também pode alterar fatores abióticos. E eles também podem ser alterados pelas próprias condições do meio ambiente, né? Mas o homem tem alterado esses fatores também, e isso não tem sido, né, a melhor maneira possível de se fazer. E por isso que é tão importante com que a gente faça o manejo adequado dos ecossistemas. Então, quando você tem produções certificadas orgânicas, que você não usa agrotóxicos, que você respeita o solo, a água, certificações florestais, que você não vai lá e retira todas as árvores, e sim seleciona as espécies de acordo com aquele ecossistema, quando a gente busca manter o equilíbrio do ecossistema,
e não alterar os fatores bióticos nem os abióticos, a gente entra em harmonia e isso é melhor para todos. Então, é isso, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários se tiverem dúvidas ou se quiserem comentar sobre esse assunto. Deixa o like também no vídeo se vocês gostaram. E até a próxima aula, bons estudos, até mais!